Antes de ministrar a palavra de Deus, com autorização do pastor da igreja, eu quero apresentar essa obra, As Peregrinações de Abraão. Eu fiz essa obra no campo missionário. Eu me lembro que nós não tínhamos recursos didáticos nem literatura no nosso idioma para poder desenvolver essa obra a partir do silêncio das Escrituras. O que nós sabemos é que Abraão desenvolveu para o Senhor 4 grandes expedições. Ele saiu da região de Ur dos Caldeus para Padã Arã para Canaã, de Canaã para o Egito e do Egito para Canaã. Nós temos algumas complicações no texto, que na verdade nem são complicações, mas são pulgas que a gente fica no nosso entendimento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, versículo 31, que ele é chamado por Deus quando estava em Padã Arã. Mas Estevão, quando estava para ser apedrejado, diz que Deus o chamara ainda quando estava em Ur dos Caldeus. Nós temos uma dificuldade bíblica com relação ao tempo de permanência de Abraão no Egito. O que nós sabemos é que ele foi extremamente abençoado por Faraó, ao ponto de que a própria tradição judaica, a partir de textos pseudepigráficos e apócrifos, como por exemplo o livro dos Jubileus, considerar a possibilidade de que Abraão tivesse recebido da parte de Faraó pelo menos 2 grandes cidades no Egito. O que nós sabemos é que quando ele sai de lá, o único versículo bíblico diz que ele ficou extremamente rico ao ponto de não poder mais conviver com Ló. Uma outra observação que nós precisamos trabalhar nesse livro é o prazo de Abraão dentro do Egito, uma vez que o faraó não foi beneficiado pela troca. Uma vez que ele recebe da parte de Abraão a sua esposa, mas ele não usufrui disso. Como que Faraó dá tudo para Abraão e não usufrui de nada que é dele? Então precisa descobrir o tempo de permanência de Abraão dentro do Egito. Por que Abraão carregou Ló, rapaz? O que foi essa ideia? Ele veio de uma família politeísta, o seu avô provavelmente era politeísta, o seu pai era fabricante de ídolos. Qual era a relação com seu pai? Com quantos anos Abraão se tornou monoteísta? São todas informações que a gente procura responder com esse livro, alguns dos quais, para desenvolver essa obra, eu tive que trabalhar com material americano. Eu me lembro que quando eu fiz essa obra na unha, pastor Neto, na unha mesmo, eu adquiri mais de 27 obras, entre 22 e 27, eu não sei ao certo, para produzir. Ele foi prefaciado pelo pastor Adson Belo e ele é endossado pelo pastor Rafael Abdala, que é presidente da Convenção Batista lá do Espírito Santo. E esse aqui, pastor Neto, se o senhor me permitiu, eu quero presentear o senhor. Liderança com toalha e bacia. O serviço como marca do líder. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Tendo amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também mãos e cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, estáis todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto bíblico extremamente importante, e eu quero extrair deste texto algumas lições bíblicas com relação à liderança dentro do tema que foi proposto pela diretoria deste evento: liderança com toalha e bacia, o serviço como marca do líder. Todo grande pastor, pregador, servo de Deus que é honesto,
quando ele sobe ao púlpito para pregar a palavra de Deus, e esta é uma preocupação, diga-se de passagem, de todo obreiro que atua no exercício presbiteral dentro de uma igreja, ele tem uma preocupação muito grande em o que ele vai trazer para o coração da igreja. Principalmente nós que apacentamos o rebanho de Deus que está sobre os nossos cuidados, nós temos essa preocupação nos cultos dominicais, quando a igreja exige uma palavra mais aplicativa e com características mais conclusivas, e que falem muito mais ao coração dos indivíduos do que propriamente à mente das pessoas. É uma preocupação de todo pastor tentar extrair do texto bíblico os objetivos reais que foram pretendidos pelos autores bíblicos quando eles desenvolveram a palavra de Deus. De modo que nós nos surpreendemos com a responsabilidade de falar ao coração dos irmãos que estão assentados para nos ouvir, não antes de falar-lhes primeiro a sua mente. Agradar aquilo que o Senhor Deus coloca e compartilha no nosso coração, ou atender expectativas puramente emocionais dentro de uma igreja. Quando eu li esse texto bíblico, uma preocupação saltou no meu coração, porque eu necessitava extrair deste texto pelo menos 9 lições de uma liderança à altura de exercer a sua liderança com toalha e bacia. Partindo desse pressuposto, eu preciso compreender uma realidade bíblica introdutória. O Senhor Jesus, ele não se biografou. Ele se permitiu ser biografado por 4 indivíduos. Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma visão conjunta que nós chamamos de textos sinópticos. Eles trabalham com a ideia daquilo que Jesus muito mais fazia do que propriamente ensinava. Quando nós abrimos a Bíblia para vermos a biografia de Cristo Jesus, a partir de uma perspectiva de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos lidar com textos que são carregados de milagres e parábolas bíblicas. Tanto é verdade que quando nós fazemos um elo escriturístico deste texto, harmonizamos os textos biográficos da vida de Jesus, nós compreendemos que este mesmo texto, numa versão bem diminuída, ele foi registrado por Mateus no capítulo 26, a partir do versículo 17 até o versículo de número 38, e por Marcos no capítulo de número 14, dos versículos de número 22 ao versículo de número 25, e por Lucas, que é um pouco mais extenso, dos versículos 17 ao versículo 38 do capítulo 17. Quem dá preponderância a este culto, a este ato, é João. Quando nós abrimos o texto bíblico de João, nós temos a oportunidade de vermos uma porção muito completa do que aconteceu no ambiente da Páscoa, celebrada por Cristo, sendo a última que ele celebrara antes de sua morte. Você tem alguns capítulos bíblicos que trabalham toda essa temática. O capítulo 13, 14, 15, 16 até o 17. É o que acontece durante a Páscoa de Jesus com seus discípulos. É a oportunidade que nós temos do lado de dentro assistir à Páscoa participada pelo Mestre e seus servos, seus discípulos. É por isso que nós entendemos, a partir de um exame mais minucioso, que João está muito mais preocupado com aquilo que Jesus fala do que propriamente com aquilo que Jesus faz. Na verdade, a preocupação de João, ela está ligada caracteristicamente aos desafios da igreja de seu tempo. Eu preciso considerar uma realidade histórica e escriturística de que todos os escritos do Novo Testamento já haviam se silenciado. Quando João escreve as suas 3 epístolas, o Apocalipse e o Evangelho segundo escreveu João, nós temos pelo menos 3 décadas de silêncio escriturístico. Toda a confecção literária, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos se encerra entre os anos 62, 63 ou 64. João estava preso sob ordem de Domiciano,
Ele é liberto por um imperador interino chamado Nerva, e a partir desta soltura ele começa a desenvolver os seus tratados. Veja, ele está lidando com outros obstáculos, diferente dos obstáculos que lidaram aqueles que escreveram primeiro, Mateus, Marcos e Lucas. Logo, o objetivo de João não é só trazer o que estava acontecendo, mas utilizar o que estava acontecendo para estabelecer ortodoxia e doutrina. Porque João sabe que, para além de qualquer necessidade na igreja, as necessidades mais fundamentais de um cristão é aprender a palavra de Deus, porque culto não é metamorfose, culto é metanoia, é transformação de entendimento, é transformação profunda de entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Nós precisamos compreender que nós estamos aqui nesta noite para compreender o propósito de João por trás da escrita e aonde ele quer chegar. Dentro da responsabilidade que eu tenho de extrair estas verdades, eu preciso, por inferência, remover desse texto pelo menos 9 princípios fundamentais, pastor Kleber, pastor Neto, sobre uma liderança, veja, que está à altura de liderar servindo com bacia e com toalha. Logo, eu preciso compreender que, a despeito de Cristo ser quem ele era, e João apresentar Cristo quem ele é, de fato, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Se tem algo que João quer mostrar no seu tratado, é a natureza teantrópica de Cristo. A oportunidade que Deus tem a partir do Cristo de se revelar a nós como homem. Um Deus que veste a nossa humanidade. É por isso que Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, disse: o que ele não assumiu, ele não curou. Ele só me redime da minha humanidade porque ele assume a minha humanidade. Atanásios, o anão negro, dizia: se Jesus Cristo de Nazaré não for Deus, todos nós estamos perdidos. Ele ainda chega a dizer que Jesus Cristo, como Deus, se fez Cristo homem, para que toda a igreja pudesse alcançar o nível de deuses. Na verdade, ele não está falando de deificação humana, mas de termos na figura do Espírito Santo com nós, e nessa relação, a oportunidade de Deus compartilhar com a minha natureza os atributos que são comunicáveis e que estão expressos lá na carta de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo de número 5, do versículo 22. É a oportunidade que o Espírito tem de transplantar para mim a sua própria natureza e gerar Cristo em nós a partir desse processo. Mas João não está muito preocupado com isso quando ele vai abordar esse assunto. Ele está tratando de não um Cristo que é divinamente humano ou humanamente divino. Ele estabelece aqui princípios que estão para abaixo da humanidade, dentro de uma perspectiva comum naquela época. Ele coloca Jesus como servo. E ele não faz isso só aqui. No Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 3 ao versículo 5, você vê a humanidade de Jesus chorando em favor de Lázaro. Veja, até a pessoa de Cristo, Deus sabe o que é lágrima, mas nunca chorou. Até a pessoa de Cristo, pastor Neto, Deus sabe muito bem o que é dor, mas nunca tinha sentido dor. Deus é o criador de todo o universo. São 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. Um Deus extremamente poderoso. Não dá para medir. A Bíblia diz que toda essa dimensão, Deus mede a expansão do universo na palma de sua mão. Deus sustenta todo o globo e todo o universo com a mão direita, com a mão esquerda ele levanta essa toalha, e para Deus as duas coisas são a mesma. Tempo, espaço, altura, negritude, brancura, dinheiro, grana, ter ou não ter é para homem. Deus é.
Por isso que o Moisés, vocês não me soltam. O Moisés, eu vou lá para o faraó. O senhor me fala aí que eu tenho que saber quem o senhor é. Ele disse, vai logo, rapaz. Não, o senhor quer saber. Vai lá, Moisés. Asher. A tradução do Padim, João Ferreira, é eu sou o que sou. Mas a tradução do hebraico ela é um pouco diferente. É eu sou o que serei ou eu serei o que serei. Deus está dizendo assim, Moisés, levanta a cabeça, bota a capanga nela. Levanta a cabeça, põe a capanga, estica aí o seu cajado, vai para frente, porque eu serei o que serei. Se tu precisas de uma mão, eu serei o teu auxílio. Se levanta a mão para glorificar o obreiro, Deus é. Mas João não, ele quer mostrar aqui agora a despeito. E não, e o senhor viu, pastor Neto? Olha para a Bíblia, perfume de Cristo. Está aqui no versículo. Olha, rapaz, olha aqui, olha só. Meu Deus, vocês não estão entendendo. Olha aqui, ó, no versículo de número 3, sabendo que o Pai tudo confiava às suas mãos. Repita, tudo. Fala tudo. Está na mão de um escravo. Porque ele se deseja ser reconhecido como escravo, capaz de ser tão santo ao ponto de se ajoelhar para lavar os pés de discípulos trópegos. Tudo está na mão. Aqui, ó, mas rapaz, perfume de Cristo. Lê aí direitinho, ó. E que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, a despeito da necessidade de mostrar Jesus como Deus, porque os gnósticos, pastor, têm que ser fiel ao texto. Os gnósticos tinham uma grande preocupação com essa questão demiurga da fé. Eles não acreditavam na possibilidade que Jesus Cristo tivesse vindo em matéria. Aí todo o tempo você vê João enxertando Bíblia. Ó, bicho rei desabado. João enxertando Bíblia, porque João está discipulando o crente e refutando gnósticos. Ele está refutando o gnóstico e discipulando o crente. Ele está refutando e discipulando e refutando. E quem veio aqui para aprender essa palavra, levante a mão e dá glória. Enche essa casa de glória. Aí, olha que perfume, olha aqui, ó. Jesus como servo lavando os pés dos discípulos, do versículo 1 a 17. Jesus se emocionando com a dor da traição, versículos 20 e 21 desse mesmo capítulo. Jesus tendo sede, versículo de número 19 e 28. E essa ideia da sede de Jesus categorizada no diálogo dele com a bichinha, bichinha, a mulherzinha lá no poço, rapaz. Ela meio dia buscando água, ela não queria mais ter que passar com as enfadonhas manhãs em que ela vai procurar água com as outras mulheres e ela era agredida. Então, ela está lá em Sicar, 812 metros do outeiro de Semler, que foi comprado por Orim, o que roubou o trono de Tibni, filho de Ginate, o que governara as dinastias no Reino do Norte, lembra? De 932 a.C., na ruptura institucional da monarquia unificada. Lembra de Jeroboão, filho de Nebato, nos dias de Roboão, o filho de Salomão, neto de Davi? Aí Orim comprou o outeiro de Semler, 50 ciclos de prata, o preço de uma virgem em Israel, construiu a cidade de Samaria, entre os montes Ebal e Gerizim. Quem edificou o palácio foi a Jezabel, aquele demônio vestido de mulher que estava atrapalhando o povo de Deus. Aí está lá a mulher pegando água. Aí ele chega, me dá um copinho d'água. Aí ela fala assim, como é que tu tem coragem de falar comigo? Eu sou uma mulher samaritana e tu é um judeu? Mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu é que me pediria água. Dessa água que tu vai me dar, que tu tá se gabando porque foi Jacó, eu bebo e tenho sede, mas da água que eu te der. Quem quer beber desta? Não, e ela quer, pastor, mas rapaz, essa natureza interesseira, ela sempre existiu na Bíblia, sempre. E Jesus, quando ele foi lá para a região de Rafana, Canata, Damasco, Dion, Exetópolis, Gadara, Gesara, Filos e Filadélfia, que ele atravessa para o lado oeste, que ele vê aquele tanto de gente. Meu Deus, eles querem poder de Deus, nada. Eles querem palavra de Deus, nada. Aquilo é tudo hipócrita. Eles querem o quê? Pão. A mania,
povo tá na internet vai ficar bravo. É uma mania de a gente buscar o Deus das mãos. Deixa eu dizer para ti aqui, perfume de Cristo. Nós estamos aqui para buscar o Deus pelos pés nesta noite. Você quer acessar milagres que caem da mão de Deus para a sua vida? Dobre-se diante dele nesta noite. Vai para os pés do Calvário, que Deus enche a tua vida de bênção. Aí ela olhou para aquele povo. Você está vendo aqui, professor? Isso é digressão. Eu saí do assunto, nem terminei. E a senhora me lembra de voltar. Aí ele fala: esse povo aí, tudo quer comer pão, né? Pois nenhum pão eu tenho para vos dar, a não ser eu mesmo, o pão vivo que desceu do céu. Não, levante a tua mão e diga glória a Deus. Aí ela, então quer dizer que o senhor tem um mistério, então quer dizer que a água que eu te dou, o senhor tem sede, e a água que o senhor me dá eu nunca tenho sede, já que eu tenho problemas com relação a buscar água, tanto é que eu busco água fora do tempo das outras mulheres, então o senhor resolve meu problema. Agora só tem um problema: o senhor não tem copo e nem vasilha, como é que o senhor faz para me dar dessa água? Ele disse: mulher, vai lá e chama teu marido. Olha a água de Deus entrando aí. Porque quando a água de Deus entra, nós vomitamos pela boca todas as mazelas de dentro de nós. Olha, pastor, ela está num divã, ela está no confessionário do padre. Ela começa a confessar sem saber que está confessando. Eu não tenho marido. A confissão meio rabugenta. Disseste bem, porque já tiveste 5, que tu tem não é teu. Aí entra num discurso. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Perfume de Cristo. Vou voltar para o texto. Esse Deus, ele só pode sentir sede na pessoa bendita de Cristo Jesus de Nazaré. E esta pessoa bendita está aqui nesta noite. Ela está aqui nesta. Põe a mão no seu coração agora. Ela derrama água sobre a sua alma, liderança. Ela derrama água sobre a sua alma nesta noite. Abre a sua boca agora para glorificar. E por 3 segundos, se você tiver coragem, começa a glorificar aquele que vive e reina. Abre a tua boca e enche esta casa de glória. Oh, glória! No capítulo 19, no versículo do 26 ao 27, Jesus e sua relação materna, ele está preocupado com a mamãe. E no capítulo 21, versículo 9 até o 14, após a sua ressurreição, ele se assenta para comer com seus discípulos um churrasco de peixe. O que eu quero dizer para você é que, a despeito da necessidade que João tem de refutar os gnósticos, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, ele veio em matéria, é um assunto da comunicato idiomatum, eu não tenho tempo para falar sobre ele, porque a partir de agora eu começo a enxergar um Deus homem, um Deus que se fez homem e que estabelece para nós princípios que são fundamentais de liderança, baseado nesse texto bíblico. Tanto é verdade que quando eu liguei para o nosso querido pastor Kleber, eu disse para ele: vocês estão se referindo à temática do evento, liderança com toalha e bacia, o serviço como marca do líder, a partir do texto de João? Ele disse: sim, senhor pastor, pois que eu respeito os textos que a igreja me entrega, porque eu sou pastor de igreja, eu não sou pregador itinerante, então eu tenho a responsabilidade fundamental de ler esse texto, coçar a cabeça e tentar, a partir desse texto, extrair aqui, nobríssima professora, 9 lições fundamentais. Eu só vou passar porque a mensagem é pequenininha, o argumento já está acabando. 9 lições fundamentais do que seria esse líder. Veja, perfume de Cristo, um líder à altura de servir com toalha e bacia. Bom, por inferência eu vou tirar as lições. A primeira é liderança, uma questão de serviço. Veja o texto bíblico: levantou-se Jesus da ceia. É interessante que a Bíblia traz em todas as suas páginas do Antigo e do Novo Testamento 400 declarações de forma direta ou indireta ao ambiente de mesa. É um ambiente de honra, é um ambiente de destaque. Como se não bastasse o próprio Cristo ser quem ele era, estar na mesa era categorizado como um momento de honra. Tanto é verdade que os fariseus, publicanos,
ficavam doidos da cabeça quando via Jesus no lugar de honra, na casa de pessoas desonrosas. Tanto é que a expressão diáconos, no original, transmite a ideia de que aquele que se abaixa para servir às mesas, porque mesa tinha entre 45 a 50 centímetros de altura. A mesa é o lugar de honra. Eu começo a compreender, por inferência, que todo líder que lidera com fervor e verdade precisa ter essa habilidade, essa capacidade de afastar-se dos ambientes da honra. Na verdade, nós gostamos de ser bem tratados. Querido, eu senti até que eu sou famoso. Eu cheguei lá no hotel com a minha namoradinha e tinha até chocolate lá para mim comer. Veja um homem que vai crescendo igual eu para todos os lados, irmãos. Ô crime, ô castigo, mas nós gostamos de nos sentir bem. Mas, pastor Neto, nós estamos confundindo algumas necessidades psicobiosociais, que são as necessidades que nós temos, psicológica, biológica, sociológica, com valores fundamentais do Evangelho. Nós servimos a Deus para agradá-lo, ainda que servir a Deus custe a nossa honra. É claro que há quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem dever, dever, a quem honra, honra. Mas servir é ter a capacidade de sair da mesa e assumir a posição de outrem. Essa habilidade só tem quem eleva o nível de maturidade e de serviço, e que tem capacidade de servir com toalha e com bacia. Em primeiro lugar, liderança é uma questão de serviço. Sabe qual é o maior problema que eu tenho hoje como pastor? Não é no corpo discente, é no corpo docente. Tanto é que perguntaram para Greenwich Wright Moody qual é o maior problema da obra de Deus. Ele disse: o maior problema da obra são os obreiros. E perguntaram para ele: como que faz para acender um avivamento na igreja? Ele disse: acenda uma labareda no altar, que lenha verde vai começar a arder. A proposta de Cristo aqui nesta noite, como foi a proposta mostrada por João naquela noite de Páscoa, é fazer com que nós entendamos a nossa verdadeira função, a de servos, dos servos de Deus. Veja, servos, dos servos de Deus. Na história do cristianismo, essa cognominação foi aplicada a Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Ela sim foi conhecida como serva dos servos de Deus. Sabe qual que é a ideia desse texto? É só você olhar lá Lucas, fazer um elo escriturístico, ligar, querida professora, 2 textos bíblicos. Lá no capítulo 22, a partir do versículo 24, os discípulos, 24 até o 28, os discípulos, eles certamente estavam com um problema na cabeça. Aquele que começa com D, é I e termina com A. Aquela, de A, termina com A, teológica na cabeça. Isso agora nós vamos abafar. Agora eu quero saber quem é que vai abafar mais. Aí Jesus vem dessa discussão estupidificante para ver quem é maior e quem é menor. João mostra o que ele faz. Ele abandona a mesa, ele se curva diante. Não, irmão, quem está se curvando? Ei, perfume de Cristo. Quem está se curvando é o Deus da glória. É o Deus da glória. É o Deus daí. Por que você não quer se curvar? E por que você não quer servir? E por que você não quer abandonar as honras desta terra? Deus está dizendo nesta noite que Ele vai levantar nesta igreja homens e mulheres dispostos ao trabalho Levante a sua mão para glorificar. Segunda característica desse texto bíblico: liderança com vestes de servo. Pastor Neto, eu fiz aqui, eu quando recebi esse texto, como é um texto descritivo, e a norma da descrição está no versículo 13, 14, 15, 16 e 17, que é quando ele, a partir da descrição, estabelece a norma. É um grande desafio dos pastores também, dos pregadores, professores, é identificar a característica literária do texto.
se o texto é descritivo ou normativo. Quando os textos são normativos, nós temos maior facilidade para pontuarmos de maneira dedutiva ou expositiva a mensagem do Eterno. Mas aqui não, é uma descrição bíblica. E a partir dessa descrição, no versículo 13 ao versículo 17, você tem Jesus estabelecendo as normas. As normas saem a partir da descrição. Mas essa segunda característica, ela é poderosa. Liderança com vestes de servos. Porque eu percebi aqui, pastor, que ele tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. A questão aqui é que não é especificamente essa toalha bordada. Não. A toalha que ele toma era uma toalha caracteristicamente ligada à natureza do escravo, do servo. Não é uma toalha, por exemplo, de banho. Era uma toalha de serviço. Tanto é que ele se cinge com a toalha. Quando ele se cinge com a toalha, ele, Deus de Deus, luz de luz, coigual com o Pai, de mesma substância, comunicatum idiomatum, união hipostática, um único ser subsistindo em duas naturezas, divinamente humano, humanamente divino. Ele se veste, se categoriza como servo, como escravo. A Bíblia tem 3 palavras para você. Quantas palavras, irmãos? Fala alto, quantas palavras? A Bíblia nos chama de doulos, escravos. A Bíblia nos chama de diáconos, aquele que se abaixa para servir. A Bíblia nos chama de riupiretes, que é a palavra ministro que nós temos hoje carregado de pompa. Mas naquela época era uma palavra tão pequena, de tanto sofrimento, de tanta penúria, que a morte para o indivíduo era muito boa. Então condenava-se estes homens riupiretes para serem escravos de galé. Ninguém nunca enganou na Bíblia. O problema fomos nós que nos enganamos com a responsabilidade que temos. Nós somos chamados para sermos servos dentro da igreja. Nós somos chamados para servir dentro da igreja. Ainda que servir seja a pessoa olhar para mim e me ver na veste, na atuação de um servo. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui nesta noite? Ele está quebrando o protocolo. Ele está tirando do seu coração aquela ideia de fantasia ministerial. E Ele está colocando na tua alma a verdadeira identidade do servo de Deus. Quem quer receber nesta noite, não levante a sua mão bem alta. Essa palavra, pastor Neto, ela não é a palavra aplicativa, ela não fala alma, ela trabalha com a necessidade da igreja. Mas quando a igreja abre o coração para receber da parte de Deus a sua verdade, ela se levanta nesta terra e o nome do Senhor é glorificado. William Cowper, um poeta do século XVI para o século XVII, ele disse o seguinte: por trás de cada experiência carrancuda esconde-se um sorriso de Deus. Perguntaram para John Wesley qual livro deveria ser lido depois da Bíblia. Ele disse: leiam o diário de David Brainerd. Eu me lembro que David Brainerd, a partir das biografias, ele era o futuro genro de Edwards, uma das mentes mais brilhantes da outra América. Ele morreu tuberculoso, cuspiu o seu pulmão pela boca, morreu um jovem virgem, 3 décadas de existência entre os índios, contraiu toda sorte de doença. Ele tossiu o seu pulmão pela boca e fez mais pelo reino de Deus do que todos nós um dia faremos. O seu ex-sogro, que seria sogro e que não foi buscar os seus pertencimentos e viu pedaços de diários salpicados de pulmão e de sangue. E ele viu uma frase: Senhor Deus, se eu tivesse 1000 vidas, te daria todas elas, ainda que eu tivesse que colocar 1000 pulmões pela minha boca. Deixa eu dizer para você uma coisa, que igreja traz até um aspecto de honra. Nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui como príncipes neste mundo, mas a nossa missão aqui não é ser categorizado por isso. Você é servo de Deus, você é servo deste irmão que está do seu lado. A igreja está aqui
aqui nesta noite para aprender estas verdades eternas. E eu tenho certeza que uma igreja que abraça essa verdade, ela glorifica, ela bendiz. Você pode por 10 segundos levantar as duas mãos para o céu e encher esta casa de glória nesta noite. Oh Deus, oh Deus. Em terceiro lugar, terceira verdade, repita comigo: liderança. Fala alto: liderança. Uma questão de humildade. Humildade é aquele tipo de virtude que quando você descobre que tem, você perdeu. A palavra humildade no latim, ela tem uma cognominação epistemológica de humilhare. O radical, a palavra que deriva essa expressão do latim, porque todos nós sabemos que o latim, no tempo em que a Bíblia Sagrada foi desenvolvida, não era o idioma do tempo. Quando Teodósio I chamou Jerônimo em 380 para que ele desenvolvesse a Bíblia em latim, com a promulgação do Édito de Tessalônica em 380-82, quando ele sanciona o cristianismo como religião oficial do Império, ele deseja fazer da Vulgata Latina uma Bíblia evangelística, porque naquela época, no 4º século da era cristã, todo mundo de então já dominava o latim. Quando as páginas do Novo Testamento foram desenvolvidas, nós temos uma característica helênica, porque a despeito de que no 4º século, antes da era cristã, Alexandre cai, a cultura helênica permanece. Logo, nós temos grandes implicações do grego dentro do universo escriturístico. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, mas nessa época o latim começa a ganhar proporção. A palavra humildade carrega a ideia de humilhare. Humilhare carrega essa ideia de humilhação. No radical grego é humus, é terra. Uma pessoa que é humilde, ela tem a oportunidade de se abaixar até a terra. Tanto é verdade que Deus não exalta quem é humilhado. Não, isso não está na Bíblia. Deus exalta quem se humilha, quem abraça a humilhação é que é exaltado por Deus. Se eu revido a acusação, ainda que seja abaixo da recusação que eu sofri, eu não estou me humilhando. Humilhação é quem tem o direito de falar e se cala. Macário está no deserto do Cicete. Os discípulos estão em volta dele. Uma semana de silêncio profundo. Ele se levanta no meio de seus discípulos. Era um abade antes da época dos mosteiros sinobitas, fundado por Pacômio, por Basílio. Antes disso, ele se isolava, esses eremitas, anacoretas, se isolavam para não ver ninguém. E Macário se levanta e fala: fujam! E o discípulo ouvindo, ele: fujam! E aí todo mundo sem entender: fujam! E aí um dos discípulos mais ousados se levantou: mas pai, fugir para onde? Estamos no meio do nada. Ele apontou para a língua e disse: fujam disso. O silêncio me liberta da necessidade de controlar as pessoas. Liderança é uma questão de humildade. Ele passa a lavar os pés dos discípulos. Pastor Neto, eu fico me pensando que é dever de todo funcionário ser humilde para com seu patrão. Ser humilde para com os superiores é dever. Ser humilde para com os colegas é cortesia. Mas ser humilde para inferiores é nobreza. Por que verdades tão grandes do reino de Deus não são mais percebidas nesse ambiente de igreja? Nós estamos vivendo numa época de analfabetismo bíblico tão grande, de estupidificação bíblico-teológica dentro de muitas igrejas por aí afora. Num tempo onde as pessoas estão muito mais preocupadas para se agrupar dentro de um ambiente, para se sentirem bem e para serem somente felizes. Gente que coloca o prazer e a felicidade acima da responsabilidade de ser. Eu não estou excluindo a possibilidade que Deus nos exalta, Deus nos honra, Deus levanta o poder de uma igreja numa sociedade. Não!
eu estou trabalhando na vossa mente com a aquiescência desse pastor e dessa liderança, essa responsabilidade que muitas vezes nós esquecemos. Aqui somos servos de Deus na igreja e expressamos esse serviço a partir da pessoa que está do nosso lado. Em quarto lugar, liderança que não serve para servir é um clichê, né? Não serve, liderança que não serve para servir. E é enxugar-lhes os pés com toalhas. Tu és líder? Tu lideras um departamento? Tu lideras uma escola bíblica dominical? Tu lideras algum departamento congregacional? Tu lidera em algum momento na sua vida? Você é um líder? Sou. Então você é servo. Líder, ele evita convocar, ele convida. Mas pastor, alguém tem que convocar. O que transforma a convocação em convite é a vida de quem convoca. Líder não fala vai, líder fala vamos. Líder não impõe, ele propõe. Líder dialoga, ele tem a capacidade de escutar conselhos, a habilidade que Deus lhe dá de escutar às vezes menores, a oportunidade que Deus lhe dá dele expressar a liderança diante do povo a partir daqueles que convivem com ele. A autoridade do pregador não está na querigmática. A autoridade de um pastor não está na retórica, na eloquência, nos vocábulos literalmente bem pensados. A autoridade de qualquer indivíduo que se levanta para servir na igreja está na sua vida. A vida de quem serve deve consubstanciar não só o seu serviço, mas as suas palavras. Lá na igreja, quando eu assumi em Uberlândia, eu disse: não se encantem com minhas palavras, não se encantem com versões idiomáticas da Bíblia, com qualquer habilidade que vocês enxerguem em mim. Me aguardem me ver vivendo o evangelho com a vida que eu anuncio com a minha boca. A pregação do líder está na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? É uma frase, pastor Cornélio, pastor Kleber, é uma frase de Francisco. É o Francisco do século XII, aquele período horrível, pornografia, mulheres mandando no papado, aquela Marósia colocou 3 papas, bispo, 15 ou 20 ela colocou, mas Deus sempre teve as suas luzes. Deus nunca deixou a chama se apagar. Deus nunca deixou a chama da noiva do cordeiro apagar. Francisco diz em todo tempo: pregue o evangelho e, se necessário for, use palavras. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, bateu na porta de uma casa de uma mulher rica lá no Tibete. Aonde ele caminhava, a marca do sangue ficava, de onde vem o nome do título do seu livro, Apóstolo dos Pés Sangrentos. A secretária atende, vai até a senhora e fala: tem um homem na porta. A senhora olha para ela e fala: quem está na porta? A secretária diz: de acordo com o livro da capa preta, que a senhora lê em voz alta todos os dias aqui nesta casa, o homem que está lá fora é Jesus Cristo de Nazaré. Cristãos têm que internalizar Cristo. Cristãos têm que se parecer com Cristo. O nome cristão foi dado em Antioquia da Síria de forma jocosa, pejorativa. Era a ideia dos ímpios criticarem homens que queriam se parecer com Cristo. É a missão que o Espírito Santo faz no coração da igreja. Ele planta Jesus no nosso coração, diferente do que ele fez em Maria. Em Maria, pastor Neto, ele planta Jesus no ventre. Enquanto Jesus está pequeno, ela consegue esconder, mas é impossível esconder uma gravidez. Quanto mais Jesus cresce, mais ele aparece. Quanto mais Jesus cresce, mais ele aparece. Quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Jesus dentro do seu coração. Levante a mão, glorifica: o Espírito Santo está nesta casa. Bereshit bara Elohim vechet het shamai vechet haaretz. Vehaaretz vayetat tohu vahovu vechosher al pnei dehom veruach Elohim erahefet al pnei hamai. Nos originais desse texto, você tem a terra sem forma e vazia, mas o Espírito aparece.
Repita comigo, o Espírito aparece forte no 3, só os vivos. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. E quando o Espírito aparece em Gênesis 1 e 2, ele bota ordem no caos. O Espírito de Deus se movia à face dos abismos. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite? Ele está colocando ordem no seu caos. Ele está colocando ordem no seu caos. Ele está plantando a glória de Cristo. E quanto mais esse Cristo cresce, quando você abre a boca, ele sai pela boca. Quando você veste, ele está na sua veste. Quando você vive, compra, anda, pula, Jesus está dentro do seu coração. Oh, aquele que não serve para servir. És líder, então você é um servo. Você pode dizer glória a Deus. Quinta verdade, repita comigo, liderança. Fala alto, liderança não é uma questão de gerência. Olha aqui, ó. Senhor, tu me lava. E eu estava vendo aqui, pastor Cornélio, pastor Neto. Eu estava lendo, meu querido companheiro de ministério. O Pedro, velho, o bicho rei lá, brocheiro, rapaz. O Pedro, ele é aquele tipo de crente dentro da igreja. O pastor sabe como é que funciona. Irmão, olha meu cabelo. Olha aqui. Olha só isso aqui. Eu tô com 27 anos mexendo com isso. Eu tô com 27 anos. Eu tô ficando... E tem uns crentes na igreja que é igual o Pedro. O Pedro, ele recebe... Ninguém te revelou, senão meu Pai que estás nos céus. 2 versículos de novo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quando Jesus faz um desdobramento geográfico da região da Pérea e Tureia. Lá para Jerusalém. Para ser o quê? Eita, para ser glorificado, para ser exaltado. Não, para ser martirizado, cuspido, para tacarem pedras nele, para ser humilhado. Quando ele anuncia esse projeto para Pedro, mas Pedro, ele sai do cavaco. Pedro, ele não quer. Não quer? Não, já não basta o Senhor abandonar a Galileia, porque Jesus teve 3 grandes ministérios na Galileia. O ministério preponderante é chamado de o grande ministério na Galileia. Foi a partir dali, por causa daquela região geográfica do lago de Genazaré, onde aquelas embarcações percorriam de um lado para o outro, é que o nome dele ganha fama. Lá, o negócio em Judá, em Benjamim, só era chibata, era só lapada. Porque o sistema sacerdotal da época, que estava corrompido, queria tudo menos um substituto. E eles achavam que Cristo vinha para substituir aquele sistema caído. E o que Jesus veio fazer não foi plantar reino na terra. O que Jesus veio fazer foi plantar o reino dele no seu coração. Quem faz parte desse reino, levante a mão e dá um brado de glória. Aí lá no versículo de número 16, de jeito nenhum que o Senhor vai para lá. Aí o Senhor fala assim: irmão, você estava cheio do Espírito de Deus agora o diabo já está no você, ô tribulação do inferno. Para trás de mim, demônio, Satanás, porque tu te cogitas da coisa da terra. Eu estou aqui para agradar a vontade de Deus. Bem ali, pastor Neto, Jesus faz a segunda chamada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Identidade de servo. Então Pedro aqui, quando ele fala assim: Senhor, tu me lavas, eu fico pensando assim, não que eu quero falar contra a santíssima santidade de São Pedro, não, eu não posso fazer isso aqui, mas eu fico me preocupado, dada a agilidade psicológica desse homem, se ele não estava se preocupando com o fato de que o Deus encarnado se ajoelha para lavar o pé de pecador, e ele, como sendo o maioral da igreja, conforme o próprio Cristo já tinha estabelecido em algumas declarações, ele tem que fazer o mesmo em favor dos irmãos que Cristo fez em favor dele. Eu não. Eu? Não. Pode lavar de todo mundo aí. Para depois, será, Senhor, quando eu estou pecando, será que, analisando a Bíblia a partir destas preponderâncias diferentes, eu não estou forçando o texto, pensar que Pedro não deixa que Jesus faça com ele aquilo que necessariamente ele vai ter que aprender e se acostumar a fazer com as pessoas? Eu não sei. Eu só sei de uma verdade, eu coloquei aqui: liderança não é questão de gerência. Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro? Pedro, quando tu assumir esse negócio, que você não está entendendo nada, você vai ter que aprender uma verdade. Qual é a verdade? Que líder lidera fazendo, e que você não pode propor que ninguém faça aquilo que primeiro você não faz.
Você quer que a sua igreja ore? Diga glória a Deus. Você tem que orar. Jonathan Edwards orava 4 horas por dia. O bispo Francis Alsdery, discípulo de John Wesley, se levantava às 3h30 da manhã. Sentia vergonha de si mesmo, porque passava nas docas e via trabalhadores que se levantavam primeiro do que ele para servir homens mortais. Orava 8 horas por dia. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hábito de sua oração. Orava 8 horas por dia. Tanto é que no diálogo sobre a regeneração e a doutrina da santidade, o próprio John Wesley considerava que quem tinha atingido a doutrina da perfeição cristã que nós assembleianos não atestamos foi John Fletcher. Esse discípulo de John Wesley era tão poderoso que só um discípulo na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, levou a Cristo 200.000 pessoas. Por isso que John Wesley, pastor Neto, disse aquela frase: Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejam nada a não ser a sua glória e a ti mesmo, que eu vou balançar o mundo. Certo mercador, cansado depois de viajar numa cidade por longo tempo, ele procura um prostíbulo e um bar para tomar um trago de cachaça. Ele não encontra nem prostíbulo e nem bar. Quando ele vai sair da cidade, na última casa tinha um velho assentado na porta da casa, tomando um chá e chapéu nas mãos. Ele disse assim: que tipo de cidade é essa que não tem um bar e nem um prostíbulo para um mercador cansado como eu tomar um trago de cachaça? Ele tirou o chapéu da sua cabeça, sorrindo, olhou para o homem e disse: faz 100 anos desde que John Wesley pisou nesta cidade que todos os bares se fecharam. Levante a sua mão para glorificar. Pastor Neto, esse poder está nesta igreja. É o mesmo Deus. A pergunta não é onde está o Deus de Elias, é cadê os Elias de Deus aqui nesta casa? Eu estou todo arrupiado da glória, da graça dele aqui nesta noite. Levante a tua mão. Oh, glória! Oh, glória! Repita comigo, meu tempo está acabando. Repita comigo: liderança. O serviço. No 3 fala só essa palavra, viu? Serviço. 1, 2, 3. Irmão, pastor, só um minutinho aqui. Eu dei um cargozinho pro irmão lá no Nordeste. Dei um carguinho de quinta-feira para ele. Tinha ninguém na quinta-feira, só eu, a minha mulher e os mosquitos, os cachorros entrando dentro da igreja. Irmão, tu já dirigiu igreja em campo missionário? Acontece de tudo. Não dou conta não, pastor. Pastor, eu não dou conta não. Semana passada eu preguei 2 horas da tarde em Barro Alto, 5h30 da noite em Goianésia. E 8 horas da noite, eu nem orei, eu cheguei lá em Jaraguá, o pastor, a hora que eu nem joelhei, da porta ele está aqui, preguei. Eu preguei em 7 horas quase. Aí fui pregar lá no Recife, na igreja do pastor, lá na igreja grande lá. Aí o pastor, eu estou almoçando e ele está ligando: cadê o homem? Cadê o homem? Eu disse: o homem está comendo, pastor, traz o homem, vamos pregar. Eu digo, ele já quer que eu prego. Aí eu já fui reduzindo a marcha, porque aqui a caixa acaba um bocado de coisa aqui dentro. Eu fui reduzindo a marcha. Senhor, quando eu cheguei, que eu joelhei, que eu levantei, está aqui o microfone, fala 2h30. Eu falei para ele: pastor, eu não tenho argumento para isso tudo no mesmo texto não. Ele falou assim: eu tenho, que eu te conheço, eu já vi falar. Falei, aí fomos, agora eu vou embora. Hotel não, eu vou tomar um café aqui, pastor. Então, segundo período. Falei mais 2 horas. Agora eu quero só saber onde é que eu estava aqui, Senhor. Eu dei um cargozinho o irmão quinta-feira na igreja. Aí ele fez uma, tinha ninguém. Ele fez 2, tinha ninguém. Aí ele fez 3, não tinha ninguém. Aí ele chegou e bateu o pé. Digo: o que foi, servo de Deus? Eu quero que for meu cargo. Eu digo: mas o irmão estava falando que queria fazer a obra de Deus, que não era vista aqui na igreja. Mas eu quero pecar no domingo, pastor Peixe. Eu digo: não, irmão, te dei, foi um culto todo e eu não estou aqui contigo, a minha esposa não está aqui, meus filhos, que só era os crentes, era só nós mesmo. Era ele, a mulher dele, minha esposa, meus filhos. Tem gente que é assim. Repita comigo: liderança. Uma questão.
de serviço que nem sempre compreendemos. Eu estava lá em Goiânia, irmão, tu não sabe não. Tu não sabe o que é sofrimento, não. Eu fui me formar lá na faculdade, tá gravando, né, pastor? Tá bloqueado, né? Eu fui lá na faculdade para me formar, internei. Um pastor falou assim: um homem igual o seu, eu vou pôr lá na minha igreja. Eu disse assim: então eu vou lá para sua igreja. E aí essa mulherzinha minha gorda, que só grávida do meu filho, primeiro ano de casamento, e eu fui aquele crente assembleiano de raiz, né? Na lua de mel eu já emprenhei a mulher. Na lua de mel. Os irmãos falaram assim: o irmão Prece casou com a mulher grávida. Eu falei: só se for de boi, porque tem 12 meses a gestação. Só se for, porque faz a conta, irmão, pelo amor de Deus. E assim estou eu lá na igreja, e num sofrimento, aquele pastor radical, pastor daquela época, pastor, eu sou velho. Ele marcou comigo 5:30 da manhã na porta da casa. Agora eu vou começar a encher a linguiça, porque daqui a pouco eu volto. Repita comigo: liderança nem sempre compreendemos. Professor, eu estou na parte do texto que Jesus fala para Pedro: Pedro, você não entende agora. Eu estou nessa parte do texto. Aí eu estou lá e ele 5:30 na porta da minha casa, de terno de gravata. Eu digo: sim, senhor. Aí eu nem dormi, que eu tinha medo dele, o homem era bravo. Quando foi 5:30, eu botei esse Bíblia. Não era nem essa Bíblia, era outra, era só os Bíblia grandes. Botei terno de gravata. 5:45, 6:45, 7:15, 7:30, 7:45, 8:15, 8:45, 9, 9:10, 9:15, 9:20, 9:40, 9:45. Eu ouvi a porta abrindo. Quase que eu fiz o sinal da cruz. Graças a Deus. Ele abriu assim, só uma fresta. Irmão Presley. Digo: sim, senhor. O irmão está aí desde que hora? 5:30, pastor. A hora que o senhor falou. Está aprovado. Poxa, você já pensou, pastor? Aí eu debaixo da batuta desse homem, igual o Paulo, né? Na batuta com Marcos ali, lembra? Aí ele falou assim: irmão Prez, o seu culto é o maior da igreja? É o culto de quinta? Eu digo: sim, senhor pastor, nós vamos fazer uma festa regional aqui do setor em Goiânia. Os nomes eu não vou falar não, que o senhor sabe os nomes, tudo daquele povo. Aí eu digo: sim, senhor pastor. E ele disse assim: e o presidente setorial, porque lá é assim, setorial, lá na Fama, o senhor sabe, lá naquele tempo, pastor Abigail, ele disse: o senhor vai vir. Aí eu falei: é agora que eu saio dessa penúria, é agora. Irmão, eu tranquei num quarto 72 horas sobre os meus joelhos. Irmão, eu fui para a igreja e pisando até assim, sabe, no fogo. Eu fui igual o Jonathan Edwards, quando ele pregou o sermão Pecadores na mão de Deus. Ele saiu debaixo da igreja, subiu sem falar nem com a mulher. O rosto dele transparecia. Eu falei assim: Senhor, é hoje, o Senhor me liberta desse cativeiro. E eu fui. Quando eu chego na igreja, quem é que está sentado no púlpito, irmão? O chefe. Hoje, para meu pastor, o senhor já está aqui. Mais cedo, nunca tinha acontecido. Eu digo: e é, pastor? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: o irmão está preparado? Eu digo: sim, senhor. E eu chego, eu estava debaixo de fogo puro. Ele disse: pois o irmão pode ficar na porta. Eu pensei: você está, repita comigo, perfume de Cristo. Repita: o que Deus faz não é para me entender, é para me aceitar. Agora vira para esse irmão e fala: abra a boca e dá glória. Aí pastor, me ficar nessa porta aqui da lateral? Ele disse: não, você fica lá na porta da frente para receber a liderança. Aí eu: sim, senhor pastor. Eu fogo puro, jejum, 72 horas. Eu disse: hoje eu saio dessa miséria, Deus. Hoje o senhor me usa aqui nesse lugar. Aí eu disse: pastor, e quando fora de eu pregar, o senhor me avisa. Ele disse: pregar tu? Eu digo: pastor, o culto é o culto de quinta, o culto não é meu. Ele disse: hoje você vai ficar de porteiro. E o senhor vai pregar? Ele disse: não, quem vai pregar é o pastor setorial. Pronto, meu plano foi por água abaixo. Não adianta se descabelar. Jesus, está vendo, professora, que eu estou no texto? Jesus: Pedro, seu abestado, você não sabe o que eu estou fazendo, rapaz.
Você tem que parar de tentar compreender as coisas negativas, eu repito, negativas que acontecem contigo no ambiente da igreja. E outra coisa, perfume de Cristo, Jesus não vai tirar esse capeta, porque tem irmão que é o capeta. Ele não vai tirar este demônio do seu lado. A salvação deste demônio depende da capacidade que você tem de expressar para ele aquilo que Jesus expressa para você todos os dias. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. E a gente lá na rua 18 em Minaçu, pastor, sou daquela leva, pastor Antônio Martins da Rocha. Lá na rua 18, pastor Sebastião Fiel da Paixão já morou até aqui na cidade, não sei se alguém conhece ele. Fez uma cruzada na rua 18, aí um irmão decorou a Bíblia, pastor, de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, ele foi até Apocalipse, só que ele fez um feito extraordinário. Ele decorou de trás para frente. Apocalipse, Judas, João, e ele veio de trás. Eu falei, vixe meu Deus, agora vai. Aí ele começou com esse apavoramento, eu vou arrebentar aqui hoje eu arrebento. E ele decorou para lá, decorou para cá, abestado, achando que é isso que, irmão, deixa eu dizer para você, se Jesus não colocar uma gota de azeite, nada que você faz funciona. A glória é dele, a graça é dele, o poder é dele, a unção. Levante a mão, levante, dá um cutucão nesse irmão, abra a boca da glória, a glória é dele, abra a boca, obreiro. Pastor, ele se petecou logo na introdução, coitado, envergonhou todo, cuspiu o microfone para trás, com 2 minutos ele largou o microfone, desceu humilhado. Aí Deus levantou um profeta e disse, meu servinho, se tu tivesse subido como tu desceu, tu tinha descido como tu subiu. Tem coisa que você não vai entender na igreja. Tem hora que Deus te esconde debaixo das suas asas, que ninguém vai te, o pastor não vai te ver ali, ninguém. Pastor, eu passei por isso, meu pastor. Pastor, eu li tanto. Eu li tanto. Eu não orei mais do que eu li, mas eu li tanto. Ano passado eu tirei 18 dias de oração sobre os meus joelhos. Eu falo isso não com mais de 7 horas, longas horas, para ver se eu conseguia ainda com o tanto que eu li. E os obreiros diziam para mim, Presley, você é doido, você está no meio do mato. Por 20 anos ininterruptos, lendo e escrevendo a Bíblia com as mãos. Lendo e escrevendo a Bíblia com as mãos. Eu estava igual o diálogo eu falei com o pastor de Jerônimo com o Agostinho. E a gente tem reservas com o Agostinho de Hipona. Tem um Agostinho de Hipona da fase nova, que é muito boa. E Jerônimo, ele falava hebraico, aramaico, grego, latim, sírico. Ele conversaria com Moisés se ele quisesse. Tanto é que Teodósio primeiro pediu para que ele trouxesse a Bíblia para o latim sem passar pela versão da Septuaginta, direto do hebraico. E detalhe que os pontos diacríticos que são desenvolvidos pelos maçoreiras a partir do 6º século da era cristã, ou seja, nem existiam. Jerônimo conhecia a forma consonantal do próprio hebraico. E ele disputava com Agostinho de Hipona porque Agostinho era muito prático. E ele criticava ele. E Agostinho escrevia para ele assim, dizendo, ó grande Jerônimo, tenho louvado a Deus por teus escritos e por você mesmo. Por Deus ter dado alguém como você, para mim, para toda a igreja. Mas sempre que me aplico a estudar a palavra de Deus para além da capacidade que o povo que me escuta exige, os meus deveres congregacionais me impedem. Ele estava dizendo, sou pastor de igreja, Jerônimo. Eu não tenho tempo, eu estudei tanto. Todo mundo, você é doido? Um dia Deus levantou alguém, disse para mim assim, porque eu sou pentecostal. Ele disse, meu servo, estude. Eu disse, Senhor, eu estou no meio do mato, para quê, Senhor? Porque chegará um tempo em que tu não terás tempo mais de aplicar a minha palavra. E deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão, chega o tempo para todo servo de Deus que serve dentro da igreja.
Jesus está dizendo assim: Pedro, o que eu estou fazendo você não compreende. Você não compreende agora. Deixa eu dizer para você que está sofrendo em alguma lida, que está sofrendo algum desgaste dentro da igreja, que não tem as suas ideias colocadas em cima da mesa. Você que está entristecido com alguma liderança que você faz parte. Deixa eu dizer para você, chega a hora para todas as pessoas. Deus está no controle da sua vida. A sua vida está na palma da mão de Deus. Agora nesse momento é só você glorificar e bendizer, e adorar e bendizer ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oh Deus. Em sétimo lugar, são só 9, eu estou terminando. Repita comigo: alto, liderança. Um serviço obrigatório. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Qual é a ideia deste texto bíblico? A ideia deste texto é Pedro mostrar para Cristo que ele não está de acordo com aquela ideia. Mas Jesus olha para Pedro e está dizendo o seguinte: se eu não for capaz de lhe servir como servo, você não poderá me servir a posteriori como servo. É uma via de mão dupla. Você só poderá me servir se também você se deixar ser servido. E o problema de Pedro, eu disse para vocês, eu fiz o trocadilho. Pedro tem dificuldades em ver alguém que é maior do que ele se ajoelhar para servi-lo. Será que ele não se via no futuro fazendo o mesmo pelos seus irmãos? A dificuldade de servir dentro da igreja? Será que existem alguns Pedros aqui nesta noite, nessa versão? A pior versão, a versão de si mesmo, orgulhosa, rancorosa, arrogante, peremptório, definitivo, austero, horrorível, horroroso, uma versão horrível de você mesmo, um demônio de si mesmo, que se o Espírito Santo sair de mim, não precisa do diabo me derrubar, nem se levantar contra mim. Eu me torno o demônio de mim mesmo. Qual é o nome dele? Enxu? Não. É o primeiro nome do meu CPF. Essa natureza rancorosa, orgulhosa. Orgulho, inveja, é o tipo de pecado que eu, com 27 anos na frente de igreja, nunca sentei num gabinete pastoral para alguém me dizer: eu tenho inveja. Invidere, não ver, desejar. Tanto é que Salomão, perguntaram para ele o que era inveja. Ele parafraseou o ódio para dizer o que é inveja. O ódio é cruel e destruidor. A inveja é pior ainda. O orgulho é igual a cebola. Sempre que você tira uma camada, tem outra por debaixo. Ninguém sabe qual é o líder que é orgulhoso até o dia que se pisa no pé dele. Ninguém foram jogadas para dentro da minha boca, porque a minha incapacidade de identificar a sujeira que existe nas minhas mãos é semelhante à minha incapacidade de identificar as sujeiras que existem dentro do meu coração. No ano da morte do rei Uzias, eu vi um senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: sempre
sempre que a glória de Deus se manifesta em favor do seu povo, pecados que estão escondidos e que anteriormente eu não os identificava, são colocados para fora. Porque avivamento na igreja não é pura e simplesmente uma demonstração de gritos, fazem parte do processo de avivamento, apoteoses carismáticas dentro da igreja. Mas o melhor avivamento que se pode ser experimentado por aqueles que estão na igreja não são barulhos que saem da minha boca, mas tumultos de Deus lavando as satanicidades. Robert Murray McCain disse o seguinte: Senhor, há manchas de pecado até nas minhas lágrimas de arrependimento. Charles Spurgeon diz: há pecado até na minha santidade. A lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Então, ele diz: quem se assenta em solidão no deserto se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás a todo tempo, contra si mesmo. Deus quer fazer uma revolução no coração da liderança desta casa nesta noite. Ele quer botar a palavra dele na sua alma nesta noite. E quando a palavra do Eterno vem, as coisas acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Repita comigo: liderança, uma questão de exemplo e prática. Repita: exemplo e prática. O que diferencia o líder do gerente é a capacidade que ele tem de fazendo, ordenando, é ordenando e servindo. Servindo e ordenando. A diferença de um gerente, porque o gerente pode ser um líder, apesar de ter um nome de gerente. O nome de gerente não é um problema se ele lidera com a sua gerência. A diferença do gerente para quem lidera com gerência é que ele se inclui no propósito que ele indica para os liderados. Ele está dentro, ele participa, ele trabalha, ele autentica o seu trabalho. Ele não só se assenta, ele desce da cadeira como Jesus desceu da mesa. Ele é alguém que lidera com a prática e com exemplo. É por isso que quando Teófilo, alto funcionário da guarda pretoriana, lá em Alexandria, no Egito, deu condições para que Lucas fizesse a biografia de Cristo, ele disse: excelentíssimo Teófilo, escrevi acerca das coisas que Jesus de Nazaré começou a fazer e ensinar, porque só tem habilidades para levantar, para ensinar aqueles que primeiro fazem. É por isso que em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, Jesus disse: quem quiser vir após mim. Ele está dizendo: eu não estou te convidando para uma vida que eu não me arrisco vivê-la. Eu não estou lhes convidando para um serviço que eu não me arrisco ao fazer. Eu estou propondo para vocês o que eu estou fazendo ou o que eu fiz. É uma grande bula na cabeça do indivíduo. É desassociar prática e exemplo de liderança. Liderança tem que ter exemplo. Até ímpios sabem disso. O hindu Mahatma Gandhi, por exemplo, ele diz que se Mateus capítulo 5, 6 e 7 sobrasse depois de uma crise na literatura e tudo fosse queimado e diluído a cinzas, se só sobrasse Mateus 5, 6 e 7, ter-se sobrado o conhecimento necessário para reconectar o homem a Deus. Ele foi atender uma mãe desesperada porque o seu filho diabético era viciado em açúcar. O menino sentou na frente dele e ele disse assim: volta semana que vem. Na outra semana, até ímpios entendem, pastor, isso. Até ímpios, é só ler o Monge Executivo. Gente, até quem não está na literatura cristã entende que liderança é serviço. Na outra semana veio o menino gordinho, igual o pastor pede, sentou lá, mas bem viciado em açúcar. Aí Mahatma Gandhi disse assim: não coma mais açúcar. Ele se levantou e foi embora. E a mãe voltou: mas por que você não falou isso semana passada? Ele falou: porque eu também gosto de açúcar.
E então eu tirei a açúcar para dar o conselho. Você não pode propor que outros façam aquilo que você não está fazendo. Você não pode propor que os seus liderados executem aquilo que você não deseja executar. Você não lidera falando, você lidera fazendo. Você não lidera com a sua boca, você lidera com a sua vida. Por isso que John Wesley disse o seguinte: os crentes leem a Bíblia, o mundo lê os cristãos. Quem pode ser lido como carta aberta aqui nesta noite? Fica sobre os seus pés. Repita comigo: liderança. Cadê o rapaz ali do coisinha ali, do pet? Para mim orar pelos irmãos. Posso, pastor, orar por eles? Meu pastor Neto, estou chamando até de meu pastor. Meu Deus, será que eu Senhor, tem misericórdia, olha que coisa boa. Repita comigo: liderança. Não perfume. Fala alto: liderança. Um serviço para cristãos limpos. Eu estava no avião indo para Recife e eu falei com o Senhor Deus. Eu falei: Senhor, porque um livro marcou muito a minha vida, pastor Neto, eu não sei se o senhor leu, o livro de Piper. Eu tenho dito para os meus alunos para comprá-lo e lê-lo: irmãos, nós não somos profissionais. Piper é um pastor batista, mas ele disse uma grande verdade. Ele diz que o ministério se torna o maior inimigo da espiritualidade. E eu não digo o ministério no sentido presbiteral, mas o ofício. O ofício. Eu tenho medo, pastor Cleiton, de eu me tornar o extrato daquilo que eu faço. Que existem pessoas na igreja que são movidas a patente. São 3 espíritos malignos em pessoas que vivem movidos pelo espírito da patente. São pessoas gadarenizadas. Qual é o teu nome? Legião. Legião não é nome, é cargo. Síndrome luciferiana, de alguém que se encanta com a beleza que atingiu. Síndrome de Absalão. Só porque tem um cabelo com 2,7 kg, embora que a tradição judaica diz que Salomão, seu irmão, chegou a ter o cabelo de 5,2 kg. De pessoas que pensam que são maiores do que aquilo que faz. Eu tenho uma vaidade eu tenho. Eu quero ser conhecido como alguém crente. Pastor, eu morro de vergonha do Senhor Jesus voltar hoje, porque a minha maior dor é o meu conhecimento e o pouco conhecimento que eu tenho. O que eu vou mostrar para Ele? E ainda tem gente na igreja que pensa que a igualdade no céu, ela é relativa nas questões de soteriologia. Não há menos ou mais justificado. O processo de Deus a partir de Cristo para me salvar é justificação, santificação e glorificação. São respostas de Deus ao pecado. Na justificação Ele me liberta da pena do pecado. Na santificação da influência do pecado. Na glorificação da presença do pecado.
Este aspecto de igualdade celeste é para a salvação. Mas eu serei maior do que Perpétua, do que Felicidade, do que Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Soizés, Palomão, Pacômio, Basílio. Eu serei maior do que estes homens. Eu serei maior do que o anão negro que se levantou contra o pensamento ariano a partir de 325 da era cristã, e sozinho ele foi exilado 5 vezes pelo filho de Constantino, Constâncio, para as partes mais geladas da Alemanha, porque só ele se levantou contra a ortodoxia, em favor da ortodoxia, contra o pensamento de Ario. Só ele. Tanto é que Jerônimo disse: o mundo ter-se-ia tornado ariano se não fosse pelo anão negro. A frase Atanásios contra mundos: eu serei igual a ele? Eu serei igual a Smith Wigglesworth, com 11 ressuscitações em seu ministério. Alguém que vivia parte da sua vida sobre os seus joelhos. Serei maior do que Jonathan Edwards, George Hitterfield. Hitterfield pregando uma vez numa cruzada para 100 mil homens, ele disse: a morte está passando aqui. Caiu o primeiro. E ele repetiu: a morte volta nesse auditório. Caiu o segundo. Ele repetiu pela terceira vez: a morte volta aqui, o Senhor me diz. Morreram 3 pessoas. Ele fez o apelo, 10 mil almas se converteram. Nós seremos como esses homens? Não. Às vezes eu estou dormindo, pastor, chorando. Minha mulher acorda. Ela pergunta: o que foi, bem? E eu falo assim: eu preciso conhecer a Deus. Eu estava vindo para o Recife e eu fui ver aquele tanto de gente no avião, um avião grande. E eu comecei a chorar discretamente. E eu me perguntei: Senhor, será que eu te amo? Será que eu não me tornei extrato daquilo que eu faço? Refém da função que eu exercito? Se remover de mim o meu ofício, aleluia, glória a Deus. e nesse sentido, pastor, a partir de um ponto de vista crítico, eu me pergunto todos os dias se eu amo a Deus. Eu quero poder amar a Deus todos os dias da minha vida. E se vocês querem fazer um bem para o vosso ministério, separem a vossa vida do seu serviço. Olhem para as duas e vê qual delas é mais autêntica diante daquele que te chamou. Vida cristã precede trabalho cristão. Se o pastor permitir, eu não sei se o senhor deixa eles só pegar na mão de um do outro, por favor. Eu queria que você orasse. Teresa d'Ávila, pastor, reformista espanhola de 1521. Pastor, eu li as coisas que ela escreveu. Ela é... O bispo mandou uma pessoa avaliar se ela, sabe? Se ela é uma mística. Os místicos são complicados. Tomás de Aquino é um místico escolástico. Mas ela disse assim: eu descobri porque as pessoas não oram. Por que, Teresa? Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece?
Nas experiências místicas dela, ela diz que o Senhor apareceu para ela e ela perguntou para o Senhor: quando tu mais me amas? E o Senhor teria dito para a Teresa: eu mais te amo quando você, de joelho na capela, permaneces na minha presença sem ter mais o que falar, contando os tijolos das paredes, só para não te apartares da minha glória. Eu queria pedir que você orasse pelo seu irmão verbalmente. Não ore por você, ore pelo seu irmão agora. Comece a orar, eu vou orar junto e eu vou tirar a boca do microfone. Senhor, meu Deus e meu Pai,